A ilusão da perda, porque muitas mulheres se sentem desconectadas. A primeira sensação que muitas mulheres experimentam após a maternidade é a da perda. Perda de liberdade, de tempo, de corpo, de identidade. É como se a mulher que existia antes tivesse ficado do outro lado do parto. Mas o que poucas sabem é que essa sensação não é fraqueza, é biologia e transição. A neurociência chama esse processo de matrescência, o período em que o cérebro, as emoções e a identidade se reorganizam completamente para acomodar a nova versão de quem você é. Pesquisas publicadas na Nature Neuroscience mostram que o cérebro da mãe passa por uma poda neural, um refinamento que elimina conexões antigas para fortalecer as novas áreas responsáveis por empatia, vínculo e intuição. Ou seja, você não está se perdendo, está sendo reconfigurada. O que parece ausência de si é, na verdade, o nascimento de uma nova mente capaz de sentir e perceber o mundo com mais profundidade. A sociedade não prepara a mulher para essa travessia. O discurso dominante diz que é preciso voltar a ser como antes, mas como voltar se a estrutura neurológica já mudou? O cérebro da mãe não retorna ao padrão anterior, ele evoluiu. Essa é a explicação científica, o que tantas mulheres descrevem como não me reconheço mais. E não é confusão, é expansão. A psicoarquitetura da mente materna revela que a casa interna também precisa ser reorganizada. Antes, a energia estava voltada para fora, metas, produtividade, imagem. Agora, ela se volta para dentro, para o instinto e para a percepção sutil. É um movimento profundo de autoconhecimento e não um apagamento. Quando você entende essa biologia, a culpa se dissolve. Você não perdeu sua essência, apenas mudou o modo de acessá-la. A mulher de antes não desapareceu, ela se recolheu para que uma nova versão de você pudesse nascer. E essa mulher que está surgindo não é menor, é mais completa. A neuroplasticidade do amor, o que muda no seu cérebro. A maternidade é o único momento na vida adulta em que o cérebro passa por uma transformação tão intensa quanto na adolescência. É o que a ciência chama de neuroplasticidade materna, a capacidade do cérebro de se remodelar completamente para se adaptar à nova realidade da maternidade. Mas essa mudança não é apenas fisiológica, é também emocional, energética e espiritual. Estudos conduzidos pela Harvard Medical School e pela Universidade Leiden comprovam que, após o parto, o cérebro da mulher cria novas conexões sinápticas nas áreas ligadas à empatia, à leitura emocional e ao comportamento de proteção. As regiões responsáveis pelo julgamento, pelo medo e pelo controle diminuem de atividade, enquanto o sistema límbico, que é a sede das emoções, se fortalece. Isso significa que o cérebro da mãe se torna mais intuitivo, mais sensível e mais conectado ao que realmente importa. Essa é a ciência por trás do amor que tudo sente. O cérebro passa a priorizar o vínculo em vez da performance. Ele aprende a responder à vulnerabilidade com presença e não com lógica. É por isso que muitas mães dizem: me tornei mais emocional. Ou até mesmo, choro por qualquer coisa. Não é fragilidade, é expansão neurológica. O amor materno muda o funcionamento cerebral porque ativa circuitos que antes estavam adormecidos, circuitos de compaixão, de resiliência, de entrega. A neuroarquitetura interna da mulher se reestrutura. A racionalidade cede espaço à intuição e o corpo passa a vibrar em outra frequência. Essa plasticidade permite à mulher aprender novas formas de pensar, sentir e existir. E não se trata de ser menos mente, mas de ser mais coração. E essa nova rede neural, moldada pelo amor, é o que sustenta a força invisível de tantas mães demonstram em meio ao cansaço, a culpa e a dúvida. A neurociência mostra que o amor é literalmente construtivo.
Cada gesto de cuidado, cada respiração consciente, cada momento de conexão reforça novas vias neurais. A mulher não se torna outra por escolha, ela é moldada pela natureza para expandir. E essa expansão é o início da nova identidade que habita o portal da maternidade. O mito da mulher de antes. Existe um mito silencioso que habita a mente de muitas mulheres. A crença de que é preciso voltar a ser quem era antes da maternidade. Essa ideia cria uma prisão invisível porque tenta encaixar uma nova consciência dentro de uma forma antiga. O que era antes servia para o que você vivia antes. Agora, o cérebro, o corpo e a alma funcionam em outro ritmo. O erro não está em ter mudado, está em achar que essa mudança é perda. A ciência confirma que o coração já sabe. Estudos da Universidade de Cambridge mostram que durante a matrescência, as áreas cerebrais ligadas à empatia e à tomada de decisão emocional tornam-se mais ativas, enquanto as ligadas à autocrítica diminuem. A mulher ganha uma mente mais perceptiva e emocionalmente inteligente, mas ao tentar se encaixar na antiga identidade, produtiva, controladora, desconectada do sentir, ela entra em conflito com sua nova natureza neuroemocional. A psicoarquitetura da identidade materna revela que esse conflito se manifesta na organização da própria vida. Tarefas que antes pareciam simples tornam-se pesadas, porque o sistema nervoso agora funciona com outra prioridade. A mãe tenta viver em alta performance quando seu cérebro pede ritmo, presença e significado. Ela quer reencontrar a mulher de antes, mas essa mulher já se transformou em fundação. Ela agora é o alicerce da nova versão que está emergindo. O mito da mulher de antes é uma armadilha cultural, não uma verdade biológica. O cérebro não retrocede, ele se refina, ele aprende a filtrar o que é essencial, a sentir antes de decidir, a acolher em vez de reagir. E esse refinamento é evolução, não é fragilidade. Quando você aceita que a mulher de antes cumpriu seu papel, nasce a mulher que integra, aquela que pensa e sente. Quando você aceita que a mulher de antes cumpriu seu papel, nasce a mulher que integra, aquela que pensa e sente, que cuida e cria, que se expande sem precisar provar. A maternidade não roubou sua identidade, ela apenas te convidou a conhecer a mulher que sempre esteve escondida sob o papel que o mundo te ensinou a representar. O portal da mulher que você veio ser. Toda transição profunda acontece entre a morte de uma versão e o nascimento de outra. A maternidade é exatamente isso, um portal. E como todo portal, exige atravessar o desconhecido. No corpo é o parto, na alma é o despertar. Quando a mulher se torna mãe, algo dentro dela também nasce. Uma consciência expandida, uma nova percepção do tempo, do amor e da própria existência. Na espiritualidade aplicada à neurociência, esse processo é chamado de rito de passagem energético. O cérebro, ao se remodelar, passa a ativar novas vias emocionais, abrindo espaço para o que a neuropsicologia define como hiperconsciência do outro. É o despertar da empatia profunda, o dom de perceber estados emocionais antes mesmo que sejam ditos. A maternidade desperta dons que sempre estiveram latentes: a sensibilidade, a intuição, a percepção simbólica. A mulher que atravessa esse portal descobre que já não consegue viver no mesmo nível de superficialidade. Ela passa a buscar propósito, coerência, silêncio e verdade. O cérebro, agora moldado por novas conexões, prioriza vínculos reais e experiências com sentido. É por isso que muitas mães sentem necessidade de mudar de trabalho, de casa ou de estilo de vida. Não é instabilidade, é a psique se alinhando a um novo campo de consciência que se abriu.
Esse portal não é suave. Ele pede entrega, coragem e fé. A antiga identidade se dissolve e isso dói. Mas essa dor é a passagem. É a alma se alargando para caber em dois corpos, o dela e o do filho. Nesse processo nasce também a mulher espiritual, não no sentido religioso, mas na percepção de que tudo agora tem propósito, tudo é conexão. Quando a mulher aceita atravessar o portal com consciência, ela para de tentar voltar. Ela entende que não há retorno, apenas expansão. A maternidade não é um ponto final, é uma espiral ascendente, o início da mulher que ela veio ao mundo para ser. As três faces da mulher que renasce. Toda mulher que atravessa o portal da maternidade renasce em três dimensões distintas. Três forças que convivem dentro dela e se alternam conforme o momento. Compreender essas faces é entender que não existe confusão, mas integração em processo. A primeira é a mulher mental. Ela representa a estrutura anterior à maternidade, racional, produtiva, objetiva. É a mulher do planejamento, do controle, do pensamento lógico. Essa energia é essencial, mas quando domina, aprisiona. Após o nascimento, ela tenta manter tudo sob controle. O tempo, o corpo, a casa e se frustra ao perceber que o novo ciclo pede mais sensibilidade do que previsibilidade. A segunda é a mãe emocional, que nasce com o parto. É a expressão da empatia e da presença. É a que sente o mundo com o corpo inteiro, que chora com o filho, que entende sem palavras. É ela quem desperta o instinto e o cuidado, mas também que se sente vulnerável diante do desconhecido. Essa mulher é pura entrega e por isso precisa de contenção para não se dissolver nas demandas de todos. A terceira é a mulher integrada. Ela surge quando a razão e a emoção deixam de competir e passam a cooperar. É a mulher que pensa com o coração e sente com consciência. É ela que encontra o equilíbrio entre cuidar e existir, entre servir e criar, entre ser mãe e ser mulher. Essa integração acontece quando o cérebro, já reorganizado pela neuroplasticidade materna, aprende a equilibrar os dois hemisférios, o lógico e o intuitivo. Essas três faces coexistem e todas são necessárias. Não há uma melhor que a outra. O erro está em tentar eliminar alguma delas. A mulher mental te mantém em pé. A mãe funcional te conecta e a mulher integrada te liberta. Juntas, elas formam a identidade completa da nova mulher que emerge da maternidade. Você não precisa voltar a ser quem era. Precisa permitir-se ser quem está nascendo. Quando as três se unem, nasce a sabedoria de uma mulher inteira. A arquitetura da nova identidade. Toda transformação interior precisa de um espaço que a sustente. Assim como o corpo se adapta para gerar uma nova vida, o ambiente externo precisa se ajustar para acolher a nova mulher que nasce dentro da mãe. A psicoarquitetura de identidade materna explica que o espaço físico é uma extensão simbólica do inconsciente e cada mudança na casa revela uma mudança no estado emocional da mulher. Após o parto, o cérebro feminino busca previsibilidade e segurança. É natural que a mulher queira reorganizar a casa, mudar móveis, simplificar o que antes era cheio de excessos. Isso não é apenas estética, é neurociência aplicada. O cérebro da mãe, agora remodelado pela neuroplasticidade, passa a buscar clareza e funcionalidade. Quanto mais simples o espaço, mais o sistema nervoso encontra paz. A bagunça visual aumenta a carga cognitiva e aciona o estresse, enquanto a harmonia espacial comunica calma e presença. A nova identidade feminina também se expressa na forma como o ambiente é vivido. O canto que antes servia de descanso agora se transforma em refúgio sensorial. O quarto em templo de conexão. A luz em tradução do estado emocional. Cada escolha do espaço é uma metáfora do que está acontecendo dentro da mente materna.
Quando a mulher muda o ambiente, ela está, sem perceber, reorganizando suas próprias emoções. Essa é a base da neuroarquitetura emocional. O espaço influencia o cérebro tanto quanto as palavras. Um ambiente sobrecarregado mantém o corpo em alerta. Um ambiente coerente ensina o cérebro a descansar. Por isso, a casa da mãe é também a casa da alma. E o modo como ela cuida do espaço reflete cuidado, como está aprendendo a cuidar de si. A maternidade é uma reconstrução de dentro para fora. Quando o ambiente físico se alinha à nova consciência, o lar deixa de ser um local de tarefas e se torna um espelho da mulher que está emergindo, mais sensível, mais consciente e mais conectada à sua essência. O que você perde quando acredita que acabou? A maior armadilha da maternidade é acreditar que tudo que você era ficou para trás. Quando a mulher assume essa crença, ela interrompe o próprio processo de expansão. A neurociência chama isso de aprendizado interrompido, um bloqueio neural que ocorre quando o cérebro entende que não há mais futuro para determinada área da vida. É como se as sinapses que sustentavam seus sonhos, sua criatividade e sua expressão se desativassem em silêncio. A mulher que acredita ter acabado deixa de acessar o potencial que a maternidade desperta. O cérebro materno, agora altamente plástico, foi desenhado para aprender mais rápido, criar mais e sentir com maior profundidade. Mas se a mente se fixa na ideia de fim, ela fecha as portas da neuroplasticidade e ativa o ciclo de sobrevivência, que é sono fragmentado, pensamentos repetitivos, sensação de vazio e perda de propósito. Em termos emocionais, é como viver em um quarto sem janelas. A psicoarquitetura mostra que o ambiente mental reflete no ambiente físico. A casa se enche de objetos que não fazem mais sentido, de roupas que já não representam, de espaços que parecem pesados. Quando a mulher acredita que acabou, ela para de ocupar o próprio espaço, dentro e fora de si. Mas a verdade é que nada terminou. O que existe é um processo de reintegração, o reencontro entre o que você foi e o que você está se tornando. O cérebro, quando estimulado por novas experiências, ativa novamente os circuitos da criatividade e do prazer. A a espiritualidade chama isso de retorno ao propósito, o instante em que a mulher percebe que a maternidade não a limitou, apenas lapidou a forma com que ela se expressa no mundo. A mulher que desperta para isso descobre que não perdeu nada, ela só havia esquecido como criar. E ao lembrar, tudo volta a florescer: o corpo, a mente e o lar. Porque a maternidade não é o fim da história, é o ponto em que a alma começa a escrever com consciência. A maternidade como despertar espiritual. A maternidade é o despertar espiritual mais intenso que uma mulher pode viver, porque ela obriga a alma a se expandir além do ego. Ao gerar uma vida, a mulher é convidada a atravessar o limite entre o controle e a entrega, entre o que ela pensa que é e o que realmente veio manifestar. O nascimento do filho é também o nascimento de uma consciência maior, aquela que enxerga propósito no cansaço, sentido no silêncio e presença em cada pequeno gesto. Do ponto de vista da neurociência, esse estado é o que chamamos de hiperconsciência emocional. O cérebro materno, reorganizado pela neuroplasticidade, passa a acessar áreas ligadas à compaixão, à percepção espiritual, as mesmas ativadas em práticas de meditação profunda. Segundo estudos em neuroteologia conduzidos por John Hopkins University, isso significa que o amor materno é um estado alterado de consciência, não místico, mas biológico. O cérebro literalmente entra em outro padrão de frequência, onde a empatia, a intuição e a presença se tornam ferramentas de sobrevivência. A espiritualidade aplicada à maternidade consciente vê esse processo como um chamado, o da mulher que desperta para o serviço sagrado de nutrir sem se anular. É o amor que ensina sobre desapego, porque, ao mesmo tempo que cria um elo
inquebrável também ensina a soltar. A mãe aprende que o amor não é posse, é fluxo. E esse entendimento é o início de sua maturidade espiritual. A maternidade é, portanto, um campo de iniciação. Ela faz a mulher compreender que cuidar do outro é, na verdade, cuidar de si em um nível mais profundo. Cada desafio, cada noite em claro, cada lágrima é uma aula sobre rendição e transcendência. A mulher esperta entende que ser mãe é mais do que dar vida, é permitir que a vida desperte dentro dela uma nova forma de consciência. E nesse despertar, a mulher percebe que não está perdendo quem era, mas que está voltando para casa, a casa da alma. Se até aqui algo dentro de você se acalmou, se alguma parte se sentia perdida começou a fazer sentido, então esse vídeo já valeu a pena. Porque o maior propósito desta conversa é devolver consciência à sua maternidade. Mostrar que o cansaço, a dúvida e até o sentimento de ausência são sinais de expansão, não de fracasso. Quando o cérebro, o coração e a alma passam por uma transformação desse tamanho, é natural que o velho mundo pareça pequeno demais. A neurociência da maternidade explica que durante esse processo de adaptação, o sistema límbico e o córtex pré-frontal, responsáveis pela emoção e pelas decisões, entram em constante diálogo. É por isso que você sente tantas ambivalências. Amor e exaustão, presença e fuga, plenitude e vazio. São dois mundos tentando se encontrar dentro do mesmo corpo. E esse encontro é o que te torna inteira. Por isso, se alguma frase, alguma ideia, algum trecho deste vídeo acendeu algo dentro de você, escreva aqui nos comentários. Eu renasci com o meu filho. Essa frase é mais do que uma expressão simbólica, ela é uma declaração energética. Toda vez que uma mãe reconhece sua expansão, ela reprograma o cérebro para substituir culpa por propósito. O ato de afirmar é um comando neurológico que consolida o aprendizado. Talvez o que você mais precisava ouvir hoje não era uma resposta, mas uma permissão. A permissão para sentir, para se transformar, para deixar que o amor faça o que veio fazer, remodelar você. A maternidade é o maior curso de autoconhecimento que existe e você já está matriculada nele. Se até este ponto você sentiu que algo mudou no seu olhar sobre si mesma, então já entendeu o essencial. A mulher de antes não foi perdida, ela foi evoluída. A mulher que você era antes da maternidade não desapareceu. Ela se transformou em raiz. É a partir dela que brota a nova versão de você, mais profunda, mais consciente e mais inteira. Essa raiz continua sustentando tudo o que você está se tornando. Ela te lembra que nada foi em vão. Cada escolha, cada medo, cada lágrima construiu um chão firme onde a nova mulher agora caminha. A maternidade consciente não pede perfeição, pede presença. Pede que você olhe para si com a mesma ternura com que olha para seu filho. Porque o cérebro da mãe, ao se reorganizar, não está apenas aprendendo a cuidar, está aprendendo a amar com mais consciência. A ciência chama isso de expansão neural. A espiritualidade chama de despertar. Eu chamo de renascimento. Você não é a mulher de antes, e isso é a melhor notícia que eu poderia receber, porque a mulher que você está se tornando é capaz de sentir o mundo com mais clareza, de criar com mais verdade e de viver com mais propósito. A maternidade não te limita, ela te amplia. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com outra mãe que precisa se lembrar de quem ela é. Deixe nos comentários a frase "A maternidade me fez renascer". Que essa frase circule como uma onda de consciência e desperte outras mulheres para o mesmo entendimento. E se você quiser continuar essa jornada de transformação, continue a assistir outros vídeos desse canal. A mulher que você veio para ser já está aí, esperando que você a reconheça. Quando você atravessa o portal da maternidade com amor e consciência, o mundo inteiro
muda de cor. Um abraço de mãe para mãe.